os ajude, né? Vamos abrir em Apocalipse capítulo 2, versículo 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Amém? Senhor Jesus, obrigado, Pai, pela tua manifestação através desta espada de 2 fios, através desta mensagem da hora, através da tua palavra, Senhor. É o mesmo Deus sempre. É o mesmo Deus ali com Abraão, o mesmo Deus ali em carne humana com Jesus, o mesmo Deus através de 7 eras da igreja, é o mesmo Deus em Bran, é o mesmo Deus em Osmar, é o mesmo Deus na esposa que está aqui presente para nos ajudar e nos auxiliar. Ajude o teu povo, que tu possa nesta noite usar este humilde servo teu. Eu dependo do Senhor, dependo da tua inspiração, e este povo também depende do Senhor para ouvir a tua voz, e que nesta noite eles possam sair abençoados, recompensados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sentai-vos. Vamos falar um pouco de espada, palavra, logos, pensamento, fala. Amém? Eu vou me basear aqui na era de Pérgamo, tradução de Goiânia, no parágrafo 14 em diante, que é a saudação. Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Apocalipse 2:12. A mensagem para a terceira era da igreja está quase surgindo. O terceiro ato deste drama de Cristo no meio de sua igreja está prestes a ser revelado. Com trombetas semelhantes a vozes, o Espírito apresenta aquele incompatível, aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Quão diferente é esta apresentação do tempo quando Pilatos apresenta o Cordeiro de Deus, trajando veste de zombaria, ferido e coroado de espinho, dizendo: eis o vosso rei, agora em trajes reais, coroado de glória, eis o Senhor ressurreto, Cristo, o poder de Deus. Parágrafo 15. Nestas palavras, aquele que tem a espada de 2 fios anuncia outra revelação da divindade. Na era de Éfeso, recorde, ele foi proclamado como Deus imutável. Na era de Esmirna, vimos-lo como o único Deus verdadeiro, e além dele não existe outro. Então não adianta você querer colocar um outro Deus. Não adianta você colocar uma outra pessoa. Na primeira era, na era de Éfeso, ele era o quê? Ele era um Deus imutável, um Deus que não muda, o mesmo Deus. Amém? E na era de Esmirna, nós vimos como um único Deus. Amém? E além dele não existe outro. Não existe um Pai, um Filho e um Espírito Santo. Existe uma manifestação de atributos. Amém? Não adianta você querer fazer uma trindade, batizar em nome do Pai, batizar em nome do Filho. Não adianta. Ele é o Deus que não muda. E além dele, não há outro Deus. Para o eleito, não. Amém? Na era de Esmirna, vimos ele como o único Deus verdadeiro, e além dele não existe outro. Agora, nesta era de Pérgamo, há mais uma revelação da divindade estabelecida pela associação com a espada aguda de 2 gumes, o qual é a palavra de Deus. A espada de 2 gumes, presta atenção, a espada de 2 gumes é o verbo, é a palavra, é o logos. Logos, pensamento, fala, amém, voz, amém, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medula, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração.
Amém? Hebreus 4:12. Agora vamos ver mais um pouco, vamos ver alguns versículos a respeito da espada. Tomai também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Tomai a Efésios capítulo 6, verso 17, né? Tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a espada está relacionada com o quê? Com a palavra. A palavra é o quê? O verbo. O verbo é o quê? É um pensamento que foi o quê? Que foi expresso. Foi expresso lá no princípio, a voz, a fala. Amém? Vamos continuar. Estava aqui, Apocalipse capítulo 19, do verso 13 ao 15. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama a palavra de Deus. A palavra de Deus, o verbo de Deus, o pensamento de Deus sendo expressado. Amém? Agora vamos ver. E da sua boca saía uma aguda espada. Amém? Agora vamos ver em São João capítulo 1, verso 1 ao 3. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Amém? Então tudo era Deus, tudo era no princípio o verbo, né? Agora vamos ver o verso 16. Antes do 16, eu gostaria de ler em 1 João 5, verso 7. Porque são 3 os que testificam no céu: o Pai, a Palavra, o Espírito Santo. Estes 3 são... Aqui já dava para parar e ver que Deus é um. E ele sendo um, ele não vai pegar 2 nem 3. Ele pega um e manifesta através daquele um a mensagem para o seu dia. Amém? Então, cada mensageiro ele vem expressar a manifestação de Deus para a hora. Amém? Agora podemos ver sua associação com a palavra. Ele é a palavra. Isto é o que ele é. A palavra em seu nome. Em 1 João 1, onde diz... Em São João 1, onde diz... No princípio era o verbo, né? A raiz de onde tomamos nossa tradução para a palavra logos, que significa pensamento ou conceito. Ela tem o duplo significado de pensamento e fala. Ora, um pensamento expresso é uma palavra ou palavras. Isso não é maravilhoso e belo? João diz que o conceito de Deus foi expresso em Jesus. Amém? Paulo diz a mesma coisa em Hebreus. Amém? Hebreus, né? Vamos ver aqui. Hebreus capítulo 1, do verso 1 ao 3. E havendo Deus antigamente falado muitas vezes, verbo. Amém? Falado muitas vezes, e de muita maneira aos pais pelos profetas. E a nós falou nestes últimos dias, através de quem? Através do Filho. E nos últimos dias aqui, da esposa, falou através de quem? Através de Bran, do filho do homem. E no último dia agora, falando através de quem? Através da esposa, através do João, através do 7 trovões. Amém? Ei, Deus, de muitas maneiras Deus nos falou. E agora Ele está falando de outra maneira também. Só que é uma maneira imprevisível, é uma maneira que não é concebível, é uma maneira que as pessoas não aceitam, ela por causa do intelecto deles, que precisa de revelação, para ver o que Deus está fazendo hoje, em nós, em nossas vidas, trazendo uma conversão para quê? Para nossas almas. Amém? A quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual sendo o resplendor de sua glória e a expressa imagem de sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, sustentando todas as coisas pela palavra de quê? Do seu poder. Porque no princípio criou Deus os céus e terra, e todas as coisas que consiste foi através da palavra, do logos, do pensamento que foi expresso e veio à existência.
Então tudo é sustentado pela palavra do seu poder. Onde nós estamos sendo sustentado, o eleito está sendo sustentado por que palavra de poder? Não é pela manifestação da palavra do poder do dia de Paulo, do dia de Lutero, do dia de Wesley, do dia de Pentecostais. Nós estamos vivendo aí, evidenciando e sustentado pela sua palavra de Apocalipse 10:7 e Apocalipse capítulo 8 ao 11. Versículo 8 ao 11. Amém? Onde João, como o livro repassa para a esposa, e a esposa, que é a esposa, acha-se a juntura e crê. Isso não tem como fazer confusão. Isso precisa de eleição. Você precisa de eleição. Você tem que descansar. Ouça o CD e descansa, que o CD nos coloca nós em nossa posição. Amém? Porque nós estamos sustentados pela palavra do seu poder, que abriu dia 28 de fevereiro de 1963. Essa é a palavra que tem nos sustentado. Essa é a palavra que tem nos alimentado. Amém? Ah, Deus, expressando a imagem da sua pessoa e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou à destra da majestade nas alturas. Então, ele purificando dos nossos pecados, ele purificou nossos pecados, ficou 7 eras da igreja intercedendo por cada eleito, por cada mensageiro, até entrar o último eleito, até entrar Brana. E quando Brana entrou na era, então o tempo acaba. Então Deus deixa o trono de intercessão e vem entrar no seguidor de Brana. Vem entrar num que crê no que Brana diz. Porque Brana é um novo nome de Deus. Jeová Jiré, parágrafo 100. Um gentil. Amém? Um gentil levaria o seu nome. Agora um gentil, uma noiva gentia, está levando o seu nome. Amém? Nós temos um novo nome de Deus. Amém? Aí diz assim mesmo: purificado dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Deus tornou-se expresso na pessoa de Jesus Cristo. Jesus era expressa a imagem de Deus. Novamente em São João, capítulo 1, versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou aonde? Entre nós. E o verbo novamente se materializou em carne e habitou no meio dos americanos. Não foi entre nós agora, porque não era a nossa geração, mas era a geração que viu a figueira brotar. Amém? Essa foi a geração onde Deus palmilhou, andou, vestiu paletó, colocou gravata, calçou sapato. Amém? Gostava de doce, gostava de bolo, de pirulito. Era Deus encarnado. Agora, novamente, Deus sempre tem que estar em carne naquela era, naquele tempo, para manifestar aquele versículo da Bíblia. É o que Deus está fazendo hoje. Deus, assim como Ele manifestou em Jesus Cristo, expressou a imagem de Deus. Brana foi a expressa imagem de Deus. A esposa é a expressa imagem de Deus. Você crê nisso? Que você expressa a imagem de Deus? Você revela a Deus? A esposa revela o marido. Amém? E Deus se expressou. Tem que se expressar primeiro em um, para os demais captarem. Então ele teve um para ele expressar, e através daquele um nós ouvimos. E agora nós estamos também expressando a imagem de Deus. Amém? Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Hoje o verbo se fez carne primeiro, o 7º selo se fez carne primeiro e habitou e está habitando entre os brasileiros, entre os ministros, e os ministros não estão reconhecendo. É Deus novamente. Ah, meu Deus, se a gente crê numa mensagem passada, como é fácil, e eu pregava a Brana, e pregava, mas a coisa para fazer real, e a gente vê Deus manifestado, expressando em nosso meio.
expresso em nosso meio. É isso que é difícil da gente ver, é isso que vivifica a Bíblia. Vivifica os versículos e toda a Bíblia e a mensagem, e esse CD faz a Bíblia fazer, ou esse CD, a voz que está nesse CD faz tanto a Bíblia como a mensagem ficar real. A nossa vida, agora 19, a própria substância de Deus se fez carne e habitou entre nós. A própria substância de Deus, Ele habitou entre nós para morrer pelos teus pecados, meu irmão. E agora Ele vem com a revelação para converter nossos corações aos nossos pais pentecostal. Era a substância de Deus novamente. E hoje na esposa em João é a substância de Deus que entra em João e ele profetiza outra vez a povos, nações, línguas e reis. Amém. O grande Espírito de Deus, do qual nenhum homem pôde se aproximar. Ou você já pensou, um homem que ninguém, nenhuma vaca podia se aproximar daquele monte. Ninguém podia aproximar. Era um Deus horrendo, horrível. Por isso que a Bíblia diz, horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Aquilo era horrível. Agora você já vê um Deus em pele humana que come com você, que se relaciona com você, que conversa com você. É o próprio Deus em carne. Aí o problema é o véu de carne. O problema é a pele. Para a gente crer, mas será ser mesmo Deus? Mas tem que ser Deus. O sétimo selo é Deus. E o sétimo selo acaba quando? Quando nós sairmos daqui, porque é o sétimo selo que está obrando em nosso meio. Só que para nós Ele não está obrando misteriosamente. Para nós Ele está obrando reveladamente. Mas para os incautos, os incrédulos, é mistério. Porque Ele não consegue ver o sétimo selo em nosso meio. Que Deus precisa de boca, Deus precisa de olhos, Deus precisa de mão, Deus precisa dos teus pés. Não é verdade? Para levar esta mensagem. Hoje não é nem preciso pregar muito, é só entrega o CD. Aí depois se te chamarem, né? Aí você vai dar mais uma palavra de ajuda. O grande Espírito de Deus, do qual nenhum homem pôde se aproximar, o qual nenhum homem jamais viu ou pudera contemplar, agora estava morando em carne e habitando entre os homens, expressando a plenitude de Deus aos homens. Oh Deus, mas como era difícil as pessoas ver. Nós vemos que era Jesus, era o Deus, porque faz história, já fez história, faz 2000 anos atrás, aonde Ele veio, se expressou em carne. Então é fácil. Agora, e se nós vemos Jesus hoje? Que Jesus, esse mesmo Jesus, Ele está hoje. Não foi Ele que disse que Ele estareis convosco, eis que estou convosco até a consumação, até a era de Laodiceia, até o tempo da noiva, eis que eu estarei convosco. Amém? Até o fim de toda a plenitude. Então Ele prometeu, mas aonde é que Ele está? Ele está em sua palavra, né? Certo? Ele está em sua palavra, mas hoje Ele saiu desta palavra e tomou forma humana. Está falando outra vez a povos, nações, línguas e reis. Oh Deus, a plenitude de Deus aos homens. Olhe, São João 1,18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai o fez conhecer. Deus nunca foi visto por alguém. Amém? O Filho unigênito que está no seio do Pai desceu novamente e tomou uma forma humana e caçou e pescou. Amém? E abençoou e fez um grande trabalho de curando as pessoas, discernindo a intenção
do coração das pessoas. Era aquele mesmo Deus que estava lá no poço com aquela mulher samaritana e contou a vida dela e mostrou quantos maridos ela tinha se envolvido, e o que ela estava vivendo ainda não era o marido dela, era o mesmo Deus. E é o mesmo Deus aqui na manifestação da esposa. É o mesmo Deus falando conosco. Amém? Isso não é difícil. Deus, que em certas ocasiões se manifestou sua presença pela coluna de nuvem ou de fogo, que causava terror aos corações dos homens. Este Deus, cujas características do coração foram tornadas conhecidas somente pela revelação da palavra através dos profetas. Então Deus é conhecido hoje através da manifestação da revelação, mas através de profeta. É por isso que a noiva é profeta. É por isso que João é profeta. Agora ele não é profeta que revela, não. Ele é um profeta que acaba nos revelando, porque nós não sabíamos. Nós não sabíamos. É como Brana. Quando Deus saiu de Brana, entrou no pastor Joaquim, entrou no pastor Liede, começaram Deus encarnado, Deus na mente, né, irmão? Na mente daqueles homens. Que quando Deus encarna no homem, ele converte o homem. E, às vezes Deus entra só no intelecto, entraram no intelecto deles. E eles começaram a mostrar para a gente aonde estava o batismo. Como foi? Não foi uma pessoa que chegou com você para mostrar o batismo em nome de Jesus Cristo, não teve que mostrar, mas não era Deus usando aquela pessoa. É igualmente hoje, Deus através de um profeta, porque ele está reprofetizando. Apocalipse 10, verso 11, que ela profetiza outra vez. Então Deus, através do seu mensageiro do dia, porque já tem uma mensagem que Brana pregou. Lá no Monte Pôr do Sol, Deus, Brana, desceu ali. Deus desceu ali com um novo nome. E deu essa mensagem de Deus para ele. Esse é o Enos, o filho do sétimo anjo. E Sete teve um filho. E ele chamou Enos. E Enos começou a invocar o nome do Senhor. Veja que em 40 anos nunca foi invocado o novo nome de Deus. Teve que nascer depois de 40 anos um Enos aqui no Brasil. E ele começou a invocar o novo nome. Começou a mostrar os trovões, que são revelações contidas dentro dos 7 selos. Amém? Aí daqui, ó, a palavra, olha, vou voltar. Através dos profetas, agora se torna-se Emanuel, Deus conosco, declarando a si mesmo. A palavra declara é tirada. A palavra declarar é tirado da raiz grega, que frequentemente interpretamos como exegesis, que significa explicar completamente, tornar claro. Você está entendendo? A palavra declarar, que é extraído da raiz do grego, que se chama exegese, que quer dizer tornar claro. Quem foi que tornou claro para nós os 7 trovões? Quem foi que tornou claro o Cordeiro saiu do trono? Quem foi que tornou claro, tornou exegeses para nós? Tornou claro. A intercessão acabou. Quem foi que tornou isso claro? Não foi a mensagem de um só homem. Não foi um só homem. Exegeses, tornando-se os selos claros para nós. Amém? Aí diz, isto é o que é a palavra viva. A palavra tem que ser viva no dia. E a palavra é viva hoje. Não ontem. Teve que ter um para tornar claro. Teve que ter um para tirar a palavra da história. A palavra da mensagem, a revelação da mensagem, e tornar claro, e tornar ele, fazer exegeses claro para nós. E hoje está claro em nossas vidas. Isso ninguém mais tira de nós. Pode tirar as mensagens, pode tirar os CD, mas que Deus se faz, tornou claro. Esta revelação se tornou claro para nós.
Amém? Por isso, Jesus fez Ele trouxe Deus a nós. Amém? Ele tornou Deus claro, assim como Jesus tornou Deus claro. Deus tornou a palavra em carne claro para nós. Brana tornou Jesus claro para nós. E hoje o João tornou Bran claro para nós, os trovões claro para nós, o novo nome claro para nós, a mensagem de uma só pessoa claro para nós. Se fez isso real a nós, pois Ele era Deus. Ele revelou Deus para nós como uma clareza tão perfeita que João pôde dizer dele em 1 João capítulo 1 do verso 1 ao 3. Preste atenção. O que era desde o princípio. E o que era lá no princípio? Aí você volta lá para João. No princípio era... O que ouvimos? O que foi que nós ouvimos? O Logos, que significa fala, conceito ou pensamento. Amém? Olha, no princípio era... Olha, o que era desde o princípio e o que ouvimos. Eles ouviram o verbo. Eles viram o verbo. Presta atenção. O que vimos com nossos olhos, eles puderam ver o verbo encarnado. E o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram na palavra da vida feita carne. E hoje a palavra da vida feita carne, você pode, Deus se tornando no nosso meio tangível, Deus se tornando apalpável. Não só mais um Deus abstrato, mas um Deus real. Onde pode sentar em nossa mesa, comer conosco, falar conosco, pregar para nós. É um Deus tangível. Exégesis da raiz grega. Deus se tornando. João fazendo Deus claro. Nós não adoramos o homem, mas ele fez uma conexão. Ele fez um elo para a gente ver Deus. O que não víamos. Esta fé de rápido, esta fé de trovões, não víamos. Mas o que ouvimos desde o que Brana falou, desde o princípio, hoje, nós estamos contemplando com nossos olhos e apalpando. Amém? A palavra eterna se fazendo carne. É só uma repetição, irmão. Todo o tempo é só uma repetição. Amém? Porque a vida foi manifestada. Você sabe o que é a palavra manifestar, né, meus irmãos? A palavra manifestar quer dizer declarar, se mostrar, desnudar. A palavra está manifestada. Amém? E nós ouvimos. Você vê hoje? Eu quero que alguém, o sétimo selo, 371, 373, amém? 273, que ele queria ver um que se levantasse e diga, eu vejo. E em 2000 se levantou um e disse, eu vejo. E ele tornou isto claro para nós. E hoje nós podemos dizer, nós podemos contemplar, os nossos olhos podem contemplar, e nossas mãos apalpar o sétimo selo, o príncipe da vida, a palavra de Deus manifestada hoje. Amém? E nós ouvimos e testificamos dela, e vós anunciamos a vida eterna que está com o Pai, e a nós foi manifestada, e a nós foi revelada. Amém? O que vimos e ouvimos. Agora nós podemos falar como João falou, como João do dia está falando. Agora que vimos e ouvimos. Que é muito difícil na sua era você ver um mensageiro para aquela era. Hoje eles creem em Lutero porque Lutero morreu. Hoje eles creem no L porque o L morreu. Hoje eles creem nos pentecostais e até em Brana porque Brana morreu.
Agora eu quero ver que Deus hoje nós podemos contemplar com nossos olhos. Quero ver você ver a mensagem velada hoje. E isto é como anunciamos, para que também tenhas comunhão conosco, e a nossa comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo, os selos. Ao nascer do sol, Cristo é os selos. Cristo é o 7º selo, e o 7º selo tem que estar aqui, porque ele ainda não foi, então ele tem que estar aqui. O 7º selo está aqui. Agora ele tem que estar em alguém, ele tem que ter um cabeça para reger, tem que ter um homem, e nós fazemos parte deste 7º selo. Você crê que você é parte do 7º selo? É porque você esteve no conceito de Deus, você esteve no pensamento de Deus, e a fala, a voz você ouviu, e você manifestou para crer nisso. Amém? E quando Deus foi verdadeiramente revelado, ele foi manifestado em carne. Olha o parágrafo 21. Quando Deus foi verdadeiramente revelado, ele foi manifestado em carne. Aquele que vê a mim, vê o Pai. Ele poderia dizer: quem vê a mim, vê o Pai. Brana podia dizer: quem vê a mim, vê o Pai. João pode dizer: quem vê a mim, vê os selos. Quem vê a mim, vê o 7º selo. Quem vê a mim, vê o Pai. Amém? E Deus 22. Agora voltamos em Hebreus, do verso 1 ao 3. Notamos que Jesus era a expressa imagem de Deus. Ele era Deus expressando a si mesmo em forma de homem ao homem. Deus sempre quis ser nós. É por isso que ele desceu a mansões dos céus, se fez menor do que os anjos, se tornou um lacaio, sentiu dor de cabeça, sentiu fome, sentiu tudo que você sente, ele sentiu, para ter companheirismo com você. E hoje esse Deus está em nosso meio tendo companheirismo. Você acha que é um homem? Não, um homem é orgulhoso. O homem não dorme num colchão no chão, não. O homem quer um hotel de 5 estrelas, mas o homem de Deus dorme num lugar simples, conversa com pessoas simples. Amém? Ele era Deus expressando a si mesmo em forma de homem aos homens. Há, porém, mais alguma coisa a se notar neste verso, especialmente o verso 1 e 2. Havendo Deus antigamente falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou nestes últimos dias pelo Filho. Quero que você note aqui na margem da sua Bíblia, que você verá uma correção. A palavra pelos, não é a tradução certa. Deveria ser em, não pelos. Lê-se então corretamente: havendo Deus antigamente falado aos pais nos profetas, através da palavra. 1 Samuel 3:21. Porque o Senhor se manifestou a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Isto esclarece 1 João capítulo 5, versículo 7, perfeitamente. O Espírito é a palavra, são um. E se o Espírito e a palavra são um, a esposa é uma só pessoa, mas que tem uma liderança, que tem um cabeça, que tem um profeta, que tem um apóstolo. Por isso que é um. Jesus revelou o Pai, a palavra revelou o Pai. Jesus era a palavra viva. Graças a Deus hoje Ele ainda é esta palavra viva. Está manifestado em corpos mortais, está manifestado em seres humanos, porque a palavra é viva. Já não vive, disse Paulo, já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo, prisioneiro de Cristo,
João, um prisioneiro dos selos, ele não consegue mais falar outra coisa senão selo. Nós não conseguimos falar outra coisa a não ser selo. E quantos rudimentos, e quantas saias curtas, e quantos cabelos cortados, e quanto as unhas pintadas. Se este sétimo selo estiver em você, você não fará mais isso. É um fim. Porque Deus fecunda, Deus nasce, Deus faz você nascer de novo. E um novo nascimento traz uma obra completa de Deus. Amém? Aí aqueles desejos saem, porque o Cristo é o sétimo selo em você. Mas rudimento faremos, se Deus o permitir. Batismo faremos, se Deus o permitir. Mas a mensagem da hora, a mensagem que dá fé para a transladação, é o trovão revelado. Amém? Isso parece loucura, mas isso vai tomando forma. Isso tem tomado forma. E quando na minha vida, eu creio que cada vez mais, cada culto, cada CD, isso vai tomando forma em você. Amém? Não crê tu. Quando Jesus estava sobre a terra, ele disse: não crê tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Brana podia dizer: não crê tu que o selo está em mim e eu estou nos selos? Mas Osmar diz: não crê tu que o sétimo selo está em mim? Que a mensagem de uma só pessoa está em mim? Que o Cordeiro saiu do trono está em mim? Que todas as outras mensagens estão em mim? Não crê tu que é o Pai que está em mim, que expressa isso? Não crê tu? Amém? As palavras que vos digo, os 7 selos que vos digo, os trovões que vos digo, não a digo de mim mesmo. Não é dele. Não é ele falando dele mesmo. Porque se isso ele fala dele mesmo, isso não ia causar um impacto em nós. Isso não ia trazer este grande avivamento neste berço, Belém, casa de pão de Deus. Amém? Onde este avivamento, quando pensávamos que Guamá ia ser visitado por Deus, sempre Deus amou Guamá. Primeira e segunda etapa, o pastor Liese fez um templo e todos nós se reuníamos aqui no Guamá. Chegou um tempo que os ministros do norte, não vão falar o nome, ele disse que não havia eleito no Guamá. Agora só que a mensagem de um só homem vem despertar os eleitos daqui do Guamá, Jurunas, de tudo queimação, de tudo esses bairros que não presta. Por isso que disseram: será que pode vir alguma coisa de Belém? Pode vir alguma coisa? Pode vir alguma coisa de Guamá? Espera alguma coisa do Juruna, cremação, terra firme? Não há coisa boa, mas tem eleitos que crê da maneira correta, que crê na mensagem de uma só pessoa, que são predestinados para sair da terra. As palavras que vos digo, não digo de mim mesmo. As palavras que João fala, não é de Osmar, é de Deus, é o sétimo selo, mas é o Pai. É o Pai que está em mim. É o sétimo selo que está em mim, é que faz as obras. Amém? Eis aqui. Mas evidentemente está estabelecido que a perfeita manifestação de Deus no Filho era pelo Espírito habitando nele, manifestando em palavra e em obras. Isso é exatamente o que nós temos ensinado o tempo todo. Quando a noiva voltar a ser uma noiva palavra, quando a noiva voltar a ser os 7 selos revelados, quando a noiva começar a ouvir a João, ela produzirá as mesmas obras que Jesus produziu. Amém?
Amém? E qual foi a obra, meu irmão, que Jesus produziu em Brana? Qual foi maiores obras? Qual é a maior obras para a fé de rapto além da cura? A cura, amém, está aquém do Jordão. Esta fé de rapto está além do Jordão. A cura está aquém. Não é verdade? Aquém. Está deste lado, a cura está no tempo. Mas o selo está na eternidade. Não há obras maiores para a alma do eleito de que este trovão revelado, amém, de que um novo nome que Deus nos deu para a sua esposa. Não há obras maiores, amém. Aí diz a palavra é Deus. Você crê que os selos é Deus? O Espírito é Deus. Você crê que o Espírito é Deus? E todos são um, não são dois, é um. Então é um só homem de cada vez que Deus apanha. Amém? Não pode agir separado do outro. Não pode. O Espírito Santo não pode agir separado de Deus. O Espírito Santo de Deus não pode agir separado da palavra, porque é a mesma pessoa. É uma só pessoa. Amém? Oh Deus, e diz: se alguém verdadeiramente tem o Espírito de Deus, ele terá a palavra de Deus para seu dia. Você tem a palavra de Deus para o dia? Então você tem o Espírito de Deus, porque a palavra só vem àqueles que são cheios do Espírito Santo. Mas como meu irmão, é porque Deus te escolheu. Deus nem reparou as tuas fraquezas, as tuas falhas, as tuas necessidades. Deus olhou que você ia crer. Amém. Ei, Deus. Aí diz aqui, ó: se alguém verdadeiramente tem o Espírito de Deus, ele terá a palavra de Deus. Assim também foi com os profetas. Eles tinham o Espírito de Deus habitando neles, e a palavra vinha a eles. Agora você crê que você tem o Espírito de Deus? Você sabe por que a palavra, o selo veio a você? Você sabe por que a mensagem de uma só pessoa veio a você? Hein? Você sabe por quê? Porque você estava cheio do Espírito de Deus. E o diabo tentou a tua carne te enganar através de paixões, desejos, mas a tua alma estava cheia do Espírito Santo, porque a palavra só vem a eles. E é desta maneira que acontecia com Jesus. Nele estava o Espírito sem medida, e a palavra vinha a ele. Jesus começou a ensinar: a doutrina não é minha própria, mas do Pai que me enviou. Amém? Atos capítulo 1:1. São João 7,16. A doutrina não é minha. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo. O que Jesus passou a ensinar. O que Brana passou a ensinar. O que João está ensinando. Porque a doutrina não é de João. A doutrina é de Brana. A doutrina não é nossa, mas é do sétimo selo, a quem ele enviou a nos ensinar. E que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. E Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, pastor Osmar Rodrigues Costa. E com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para a